Então, entrando, ele vai nos trazer aqui uma tela de alerta do Solux, do sistema. Então, o sistema de alerta, esse módulo é exibido sempre que a gente acessa o sistema. Então, aqui ele mostra pedidos de compra em atraso, primeiro vencimento de contrato, né? Aqui a gente tem um módulo jurídico que a gente consegue fazer anexo de contratos, tanto com o fornecedor ou o cliente, e estimular o vencimento em dias desse contrato, né? E ele vai entrar nesse alerta de vencimento de contrato. Esse pedido de compra, esse alerta aqui, ele entra quando a gente faz um processo de pedido de compra de produtos ou insumos, né? E esses produtos ele entram com pendência de faturamento nesse alerta de pedido de compras atrasados, né? A gente estipula uma data, se ele ultrapassa essa data, ele entra nesse alerta também. A posição financeira do dia, aqui ele nos mostra tudo que eu tenho que pagar ou a receber no dia seguinte, né, do financeiro, do módulo financeiro, né? E o alerta de manutenção aqui, a gente consegue fazer agendamento de manutenção das máquinas e equipamentos por data de vencimento e por orímetro, né? Então, eu vou mostrar para você como que a gente vai fazer esse agendamento de manutenção. Ele vai mostrar aqui se a manutenção é um alerta de atenção ou se essa manutenção já foi vencida, né? O número de colaboradores ativos, no módulo de colaboradores a gente consegue fazer o cadastro. Todos eles vão aparecer aqui, os ativos e os ativos por cargo, né? Vai mostrar um gráfico. Por fim, aqui os aniversariantes do mês, quando a gente cadastra um funcionário com a data de nascimento, ele entra aqui como aniversariante do mês, quando for o mês dele ali, né? Então, fechando a tela de alerta, aí sim a gente tem todos os módulos. A gente começa mestrando o treinamento cadastrando um usuário. Então, eu entro aqui no canto superior direito, suporte, área de mim. Então, eu vou cadastrar o cliente, o usuário, né? Que o cliente vai acessar o sistema. Então, eu tenho eu aqui cadastrado, né? Então, eu vou adicionar um novo, vou pôr Rogério. Estou cadastrando o Rogério, o e-mail do Rogério, Sanlux. O login, esse login é o login que o Rogério vai conseguir acessar o sistema, né? Então, eu coloquei tudo minúsculo para ele não ter dificuldade com letra maiúscula, acento, né? Então, a senha eu vou colocar 1, 2, 3, 4, porque assim que ele acessa o sistema, ele consegue alterar a senha do sistema, né? Então, eu vou colocar aqui Solux também, Rogério. Tá, eu cadastrei o Rogério aqui no sistema, né? Agora eu vou fazer as permissões que o Rogério vai ter no sistema, né? Eu vou gerenciar o que ele pode acessar ou não no sistema. Para isso, eu entro aqui em associar usuários a grupos, e aqui a gente tem o grupos, financeiro, RH e o admin. Eu vou deixar ele como admin e vou salvar. Agora, para gerenciar esses grupos, eu entro aqui em permissões, né? Permissões. Tá vendo aqui? Eu tenho o grupo admin, o grupo padrão, visitante, financeiro. E aqui no financeiro, ele nos mostra aqui no canto inferior esquerdo, ó, todos os módulos do sistema Solux. Então, eu tenho aqui recursos humanos, cadastros. O financeiro está com permissão nos cadastros do recursos humanos. Então, a gente consegue remover. Não tem permissão de adicionar, não tem permissão de adicionar CBO, não tem permissão de adicionar cargo, né? Nem editar, eliminar, listar, né? Aqui dividido por colunas, né? Imprimir, exportar, a gente consegue desabilitar as permissões desse grupo financeiro. Esse grupo não faz parte a nenhum usuário ainda. Então, eu vou desabilitando o cadastro de recursos humanos e aqui no financeiro eu consigo habilitar. Então, aqui ele consegue adicionar, editar e eliminar um documento financeiro. Aqui, no caso, um recibo, ele consegue listar e visualizar. Então, ele é dividido por colunas aqui. E aqui eu consigo ir configurando esse grupo financeiro, né? Aqui em vendas, olha, o grupo financeiro consegue fazer uma proposta de orçamento, consegue emitir uma fatura de locação. Beleza, então eu vou salvar esse grupo financeiro. Agora, se eu vim aqui em associar usuários a grupos, eu consigo associar esse grupo financeiro ao Rogério. Agora, o Rogério não tem acesso total no sistema como administrador. Ele tem acesso somente ao financeiro, à criação de proposta de orçamento. Ele não faz parte do administrador. Mas eu vou deixar ele como admin e salvo. Beleza. Então, esse foi o cadastro de usuário. Agora, feito isso, com o treinamento com o cliente, eu entro em parâmetros do sistema empresa. Agora, eu vou adicionar a empresa do cliente, né? CNPJ, todos os dados da empresa mesmo. Eu vou colocar aqui, Dirceu Locação, um exemplo, né?
nome fantasia, CNPJ, inscrição municipal, e-mail. Esse e-mail do gestor da empresa, ele é responsável pelos alertas. Tudo que a gente for fazer no financeiro, seja dar baixa num pagamento ou numa receita, né? Tudo que a gente for fazer no financeiro em nome da empresa de Dirceu, ele vai gerar um alerta, uma notificação no e-mail desse gestor da empresa. Então é legal colocar, né, algum e-mail aqui. Endereço, número, bairro, estado, né? O CEP, cidade, telefone. A logo, essa logo aqui adicionada na empresa essa logo que vai aparecer nos recibos de pagamento, nos relatórios. Então aqui a gente adiciona a logo do cliente, né? Dessa empresa que a gente está cadastrando. Essa empresa é o que vai movimentar o sistema, né? A gente consegue adicionar mais de um CNPJ e essa empresa a gente consegue fazer tudo, né? Tudo que a gente for fazer no sistema, ele vai me pedir uma empresa. Então, adicionando a empresa aqui no parâmetro do sistema, agora eu consigo entrar aqui em recursos materiais, na verdade financeiro, para adicionar o plano de contas, né? Como eu deixo uma planilha importada no sistema, mas quando não temos essa planilha, eu preciso adicionar um plano de contas. No financeiro, cadastros, plano de contas. Tá. Agora vamos adicionar um plano de contas. Eu tenho aqui fornecedores, mas eu vou adicionar um novo plano de contas que é o tipo da despesa, né? Despesa ou receita que aquela conta tem. Então, no nome da conta, eu vou colocar venda, prestação de serviço, porque nós vamos cadastrar um cliente. Esse cadastro de cliente é referente a uma prestação de serviço. Então, é uma venda. É uma receita sobre a venda, né? O grupo, eu posso colocar como receita. Então, é uma receita. E o balancete, sempre sim aqui, para ele aparecer no relatório de balancete por plano de contas. Então, a gente está adicionando aqui um plano de contas de venda e prestação de serviço para cadastrar um cliente. Então, agora, feito isso, eu entro aqui em recursos materiais, suprimentos, cadastros, fornecedor ou cliente. Vou adicionar um novo cliente. Então, aqui nesse módulo, fornecedor ou cliente, a gente consegue adicionar tanto fornecedor quanto cliente. O que vai definir é o tipo. Aqui no tipo, eu esclareço, é um fornecedor ou é um cliente? Então, é um cliente. Então, eu vou colocar assim, mapa locações. É o cliente que eu estou adicionando. Nome de CNPJ, e-mail do cliente, telefone, endereço. Tá. Então aqui eu coloco o plano de contas. Então, adicionando o fornecedor ou cliente, ele sempre vai me pedir o plano de contas, que é o tipo de despesa ou receita que esse cliente me fornece aqui, né? Então eu deixo como uma venda prestação de serviço, porque é uma receita que esse cliente me traz. Então eu vou salvar o cadastro desse cliente. Beleza? Salvando o cliente. Aí sim, a gente já consegue fazer uma abertura de projeto em nome desse cliente. Mas antes disso, vamos adicionar um equipamento, de preferência, desse cliente, um equipamento que está prestando serviço para esse cliente, para a gente fazer uma abertura de projeto obra no nome deste cliente ainda. Eu entro aqui em recursos materiais, imobilizado, cadastros, bem do imobilizado. Agora, esse equipamento que nós vamos cadastrar, ele precisa estar vinculado, né, ou ter alguma relação com esse cliente, para a gente já fazer um apontamento naquela obra, né? Então, vou adicionar um imobilizado e aqui eu informo. O status, se ele está ativo ou inativo, está ativo na empresa, né? O tipo, esse equipamento que nós estamos adicionando, ele é próprio ou terceiro? Então, próprio. A empresa que esse equipamento está cadastrado, tá vendo? O Dirceu é a empresa do cliente. Eu fiz o cadastro agora, né? Dirceu, a descrição do equipamento, vou colocar pá carregadeira. O prefixo ou número de frota, né? Toda máquina de terraplenagem ela tem um prefixo, né? Vou colocar E05, um exemplo. Agora aqui no cadastro de equipamento, a gente tem o grupo e o subgrupo. O grupo a gente pode colocar no geral, né? O nome como equipamentos ou máquinas, né? Porque aqui nós estamos cadastrando um imobilizado. Nós precisamos entender que o imobilizado entra notebook, impressora, todo tipo de maquinário, né? Então, é veículo ou equipamento? Ele pergunta, porque no cadastro do grupo, eu estou generalizando como máquinas. Então, vou colocar sim, é veículo ou equipamento, para a gente conseguir fazer os apontamentos dele.
Se eu informasse que não, estou cadastrando um notebook. Esse notebook ele não vai fazer apontamento por hora, por diária, mensalidade, né? Então, sim, ele é um veículo no grupo. Agora, o subgrupo de máquinas, tá vendo? Esse subgrupo pertence ao grupo máquinas. O grupo aqui eu posso especificar ainda mais, né? Pá carregadeira. É o nome do subgrupo, né? A data de registro aqui, a taxa de manutenção e seguros por ano da pá carregadeira. Essa é uma taxa em porcentagem. Se eu colocar 5, cada 5 anos, e ela deprecia 5%, né? 5%. Na verdade, ele gerou uma taxa global aqui, 10% ao ano, e assim o sistema consegue ter um controle de quanto essa máquina está depreciando por ano, está perdendo valor aí. Então eu vou salvar esse subgrupo. A gente colocou no geral, que é uma pá carregadeira, mas aqui eu consigo especificar o modelo dessa pá carregadeira, né? Ou na própria descrição aqui eu consigo detalhar mais o modelo da pá carregadeira, né? O valor dela, vou colocar 150 mil, valor aproximado aí. Nota fiscal, chassi, placa, a gente consegue preencher toda a descrição desse imobilizado. Então eu vou salvar. Beleza, salvei a máquina. Ela já entrou aqui no registro de imobilizados, cadastro, bem do imobilizado. Então, esse cadastro de grupo e subgrupo, nós fizemos tudo no cadastro do bem do imobilizado, né? Aqui, nessa tela de cadastro, a gente já consegue informar uma manutenção que foi feita para esse equipamento. Essa manutenção ela não vai ter nenhum aviso prévio, nenhum agendamento, né? A gente consegue informar que foi realizado essa manutenção, mas sem ter feito nenhum agendamento. Então, vou mostrar para você como que a gente vai fazer o agendamento depois dessa manutenção. Tá, então aqui em recursos materiais, em suprimentos, a gente fez o cadastro de fornecedor e cliente, né? E partimos para imobilizado e fizemos o cadastro do bem do imobilizado. A gente cadastrou o cliente e já cadastramos a máquina que está prestando serviço naquele cliente, né? Agora a gente vai fazer a abertura de projeto obra em nome daquele cliente, né? Então eu entro aqui no Frota, vamos cadastrar primeiro o motorista. Frota, cadastro, motorista. No motorista, esse motorista, de preferência, precisa estar relacionado à carregadeira, para a gente fazer um apontamento em nome desse motorista, né? Então, o nome aqui eu posso colocar Leonardo, a habilitação dele, né? Vencimento da habilitação, telefone. Beleza. Cadastrei o Leonardo. Agora, ainda aqui em frota, cadastro, eu vou cadastrar um combustível para a pá carregadeira. Como que é feito o abastecimento da pá carregadeira? Vou colocar diesel S10, 5,89. Tá, cadastrei um combustível. Agora sim, eu entro aqui em frota, movimento, abertura de projeto obra. Aqui vou fazer uma abertura de projeto obra em nome daquele cliente, que nós fizemos o cadastro aqui em recursos materiais. O mesmo cliente, eu consigo relacionar aquele mesmo cliente em vários projetos. Então, assim, eu vou colocar um projeto terraplenagem, estacionamento. Aqui é o nome que o cliente identifica aquela obra de prestação de serviço, né? Então, o tipo, ele é uma venda e prestação de serviço, mas a gente pode cadastrar um projeto administrativo. Então, eu deixo cadastrado aqui um projeto administrativo, tá vendo? No fundo, um projeto interno. Por quê? Aqui no sistema, ele sempre vai pedir um projeto interno, quando a gente vai lançar alguma despesa interna mesmo. Conta de luz, água, né? Alguma despesa da própria empresa mesmo. Aluguel. Então, a gente sempre deixa um projeto, porque se eu for lançar um contas a pagar ou contas a receber, ele vai me pedir um projeto. E essa despesa, ela entra no projeto administrativo, né? Conta de luz, água, aluguel, até mesmo algum pagamento fixo de funcionário, né? Ele pode entrar no projeto administrativo. Tá. O cliente, então eu estou cadastrando um projeto terraplenagem e estacionamento, mas essa obra eu estou identificando ele com qual cliente, né? Então eu coloco o cliente que eu fiz o cadastro aqui, MAP Locações. Se tiver algum valor de venda fixo, eu posso colocar aqui também, vamos por 50 mil. Previsão de início, a previsão de término, vou colocar para março. Tá, então eu vou salvar. O encerramento eu posso deixar em branco, porque esse projeto ainda está em aberto, ele não foi encerrado. Estou fazendo a abertura dele agora. Se eu preencher essa data de encerramento, esse projeto ele vai sumir daqui, porque o sistema entende que esse projeto já foi encerrado. Eu vou salvar. A data de encerramento a gente preenche assim que o projeto for encerrado por completo mesmo. Então, beleza. A gente cadastrou terraplenagem no estacionamento, o nome do projeto. Agora, para fazer os apontamentos, eu entro aqui em frota apontamento. A gente vai fazer o apontamento daquela pá carregadeira que nós cadastramos.
Então aqui, entrei no projeto terraplenagem de estacionamento e vou adicionar um novo. Voltar. Ele começa perguntando aqui nesse apontamento se a máquina ou equipamento trabalhou, sim ou não, né? Por quê? Às vezes em dias de chuva ou qualquer ocorrência que aconteceu, a máquina não trabalhou, mas eu preciso informar esse apontamento dessa obra, né? Então, a data do apontamento, estou informando que ela fez uma prestação de serviço hoje, dia 6, o meu equipamento no projeto, o código do equipamento. Então, eu coloco a pá carregadeira, nós fizemos o cadastro, ela mostra o prefixo aqui da máquina. Agora, o operador, Leonardo, o tipo. Agora, o tipo, a gente precisa ver com a empresa qual modelo que eles trabalham. Cada contrato é um caso. Então, a gente precisa ver se eles estão trabalhando por hora, por diária, por mensalidade, por tonelada, por metro cúbico. Vou colocar por hora, que a maioria trabalha por hora aí. O KM inicial da pá carregadeira, eu posso colocar, ele iniciou com 1.000 horas e terminou com 1.005. Então aqui, no dia de hoje, a pá carregadeira andou 5 horas. Então a gente consegue informar o valor unitário da hora que o pessoal cobra da pá carregadeira. Então eu vou colocar 250 valor unitário. O total deu 1.250. Caso tenha sido feito algum abastecimento no dia de hoje, eu consigo informar, ó, diesel S10, né? E a quantidade abastecida foi 50 litros. Então ele já mostrou aqui para mim o custo do combustível no dia de hoje. Se teve algum custo com frete também, eu consigo deixar o valor aqui também. Então eu vou salvar esse apontamento, né? Salvando, ele já me trouxe aqui um campo manutenção e frota despesas. Nesse campo manutenção, eu consigo informar que no dia de hoje foi feita uma manutenção da máquina, nesse apontamento em específico. E no frota despesas eu consigo informar alguma despesa no dia de hoje. Então, vou adicionar um novo, vou adicionar uma nova despesa, mas aqui ele pega o plano de contas. Então, aquele plano de contas no financeiro, a gente precisa deixar cadastrado os planos de contas para poder movimentar o sistema, né? Então, aqui, plano de contas, voltando aqui, eu vou adicionar uma nova despesa, então, vou colocar uma despesa com aluguel. Então, o aluguel, eu posso colocar despesas administrativas, né? O grupo é uma despesa e balancete, sim. Tá. Então eu lancei o aluguel. Agora vamos voltar lá no abertura de projeto obra. Abrimos o projeto em nome do cliente MAP. Agora aqui no frota apontamento, a gente fez o apontamento da pá carregadeira. Agora sim eu vou fazer o lançamento de uma despesa. Eu entro aqui em frota despesas, adiciono uma nova despesa. Então eu coloco aluguel. No dia de hoje eu tive um custo com aluguel de R$ 500, né? Então eu vou salvar. Salvei. Certo. Agora eu entro em relatório, né? Frota, relatórios, resumo financeiro de apontamentos para consultar tudo que foi feito em nome desse projeto. Então aqui neste relatório a gente consegue ver todos os apontamentos feitos aqui em frota, né? Um apontamento das máquinas. Então entre resumo financeiro de apontamentos. Esse relatório, não só esse, né? Mas todos no sistema ele traz um filtro. A gente consegue filtrar por projeto, por tipo de apontamento, né? Diária, por hora, mensalidade ou por datas. Eu consigo colocar entre o dia 1º de fevereiro até hoje. Então ele vai mostrar aqui tudo que foi lançado no sistema do dia 1º até hoje, independente do projeto, né? Então se eu tenho 10 projetos, ele vai me mostrar todos os lançamentos desses projetos. Agora, se eu quero um projeto em específico para retirar para o cliente, eu consigo vincular aqui o terraplenagem de estacionamento. Então eu vou buscar, né? Ele me trouxe aqui o lançamento que eu fiz agora da pá carregadeira, né? O orímetro inicial, final, o quanto que ela rodou, né? 5 horas e o valor da hora. Então ele me trouxe aqui um total de 1.250, só que eu tive um custo de abastecimento do diesel S10 que foi de 294. Então ele já fez a conciliação da minha receita, né? 1.250, e trouxe o saldo aqui do dia. Esse saldo do dia ele abateu com o valor do custo do combustível, né? Então, nesse relatório específico, ele vai mostrar a receita, o que eu tenho para receber, e o custo com o combustível que eu tive. No final, ele me trouxe o saldo atual. Tá? Em despesa, aquela despesa com aluguel que nós tivemos, ele também trouxe o valor aqui. O operador, né? Esse projeto a gente consegue imprimir, clicando aqui na impressora, imprimir.
Ele traz uma tela de impressão, né, com a logo da empresa. Quando a gente cadastra a empresa, a gente informa a logo, né? Ele vai trazer aqui. Beleza. Esse é o modelo de relatório, mas nós temos outro tipo, relatório, resumo financeiro para o cliente. Esse é o que o pessoal mais utiliza, né? Esse resumo financeiro para o cliente, consigo filtrar por projeto também, por entre datas, né? Então eu vou buscar no geral. Se eu não fizer nenhum filtro, ele vai me trazer todos os apontamentos lançados no sistema, né? Sem nenhum filtro. Então aqui ele trouxe terraplenagem do estacionamento, o nome do projeto e o apontamento que eu fiz. A diferença deste relatório para o outro é que neste relatório foi feito especificamente para o cliente. Ele não vai mostrar a despesa que eu tive, né? Aquela despesa com aluguel, aquela despesa com abastecimento. Então esses custos, eles ficam a parte interna da empresa. Agora, esse resumo financeiro para o cliente, ele vai mostrar apenas a receita, o que eu tenho que receber do cliente. Então, ele mostra aqui, a pá carregadeira rodou o total de 5 horas no dia de hoje, dia 6. Então, o valor unitário da hora é 250. O total, 1.250. Então, é isso que o cliente precisa me pagar. O cliente, ele está relacionado ao projeto Terraplenagem de Estacionamento, né? Então, eu consigo imprimir esse relatório também. Todo modelo de relatório a gente consegue imprimir, né? Beleza. Então, no Frota, para fazer apontamentos, abertura de projeto obra, é aqui mesmo. A gente entra em Frota, movimento. A gente pode ter mais de uma obra em andamento com o mesmo cliente. Então, eu tenho o cliente MAP Locações e eu fiz um fechamento de obra no Terraplenagem de Estacionamento. Eu posso fazer uma abertura de uma nova obra no nome desse mesmo cliente, né? Então, eu consigo ter o controle das duas obras pelo sistema aqui. Tá. Agora aqui em recursos materiais, vamos fazer uma compra de um produto e esse produto ele vai entrar em estoque. De preferência, vamos fazer a compra de um abastecimento. Vamos fazer um abastecimento e a gente vai fazer uma compra do diesel. Então agora para fazer a compra do diesel, eu tenho diesel em estoque. Eu preciso fazer o abastecimento desse diesel na minha máquina. E esse abastecimento ele vai dar baixa no meu estoque, ele vai retirar do meu estoque. Para isso, eu preciso cadastrar o fornecedor que me fornece o diesel, né? Então, eu entro aqui em suprimentos, cadastros, fornecedor ou cliente. Então, vou adicionar um fornecedor, o tipo, fornecedor, razão social, posto Alves, um exemplo, né? Estou cadastrando o posto, CNPJ, o e-mail, o endereço, né? Número, então é os dados do fornecedor mesmo, a cidade. Plano de contas, aqui é o plano de contas desse fornecedor. Eu posso colocar como fornecedores, mas eu posso adicionar outro plano de contas também, que esse fornecedor me fornece, né? Combustível ou peças, né? A gente consegue destinar o tipo de despesa desse fornecedor. Eu vou salvar. Salvei o posto Alves aqui, que é um fornecedor. Agora a gente consegue fazer uma compra para o posto Alves, né? Na verdade aqui. Então, ainda aqui em recursos materiais, suprimentos, vamos cadastrar agora o produto. Eu entro aqui em produtos. A gente fez o cadastro do fornecedor, vamos cadastrar o produto. Para fazer a compra desse produto, a gente precisa ter ele disponível no sistema cadastrado, né? Produtos, tá? Vou adicionar um novo produto. Essa é a tela de cadastro do produto, é parecido com a do imobilizado, porque aqui a gente também tem o grupo e o subgrupo, né? Então, vou colocar o status do produto. Ele está ativo. A descrição, vou colocar diesel S10. O NCM do produto, né, que sai na nota. A unidade de compra. Aqui a gente compra o diesel em litros. O valor de compra eu posso colocar um valor aproximado, né? Porque esse valor ele vai sair quando a gente for fazer o pedido de compra. O tipo desse produto, posso colocar consumíveis, despesas, imobilizados, né? No caso aqui é um consumíveis, ele vai ser consumido em algum equipamento aí. O grupo e o subgrupo, eu vou cadastrar um novo grupo. Então aqui no nome do grupo eu posso colocar como lubrificantes. Ele pergunta se controla estoque de lubrificantes. Vou colocar aqui sim. É combustível lubrificante? Sim, porque aqui a gente está cadastrando um grupo de produtos. Em modo geral, eu posso cadastrar um produto que eu não controlo estoque, mas eu quero fazer a compra desse produto. Então, para fazer a compra desse produto, eu preciso ter ele cadastrado. E como eu informei que ele controla estoque, a compra que eu for fazer em nome desse produto, ele já vai entrar no meu estoque. Então, o grupo lubrificantes e o subgrupo, eu posso colocar diesel.
Então, diesel no geral. Porque esse produto que eu estou cadastrando é o diesel S10, mas eu posso ter o diesel S500, né? Tudo mais. Então, o grupo lubrificantes, porque o diesel ele é um combustível lubrificante e ele controla estoque. Salvando o cadastro desse produto, agora sim eu consigo fazer o pedido de compra desse produto. Entrando aqui em recursos materiais, suprimentos, movimento, pedido de compra. Então, entrando aqui no pedido de compra, vou adicionar um novo pedido. Ainda não fiz a compra, né? A gente primeiro faz o processo de pedido de compra para depois gerar a entrada do produto comprado, né? Então, o status aqui desse pedido foi aprovado, a empresa cadastrada no sistema de seu locação, o fornecedor que me forneceu esse produto, posto Alves, tipo de frete, quem foi buscar o produto, é próprio, terceiro, vou colocar próprio, forma de pagamento. A gente precisa cadastrar aqui no financeiro também uma forma de pagamento antes de fazer esse pedido de compra, né? Tinha esquecido desse detalhe. A gente fez o cadastro do plano de contas, agora vamos cadastrar forma de pagamento. Na forma de pagamento a gente pode adicionar boleto, Pix, TED, né? Cartão de crédito, cartão de crédito. E todas as formas de pagamento a gente consegue adicionar por aqui também. Vou aproveitar que a gente está no módulo financeiro, vamos cadastrar o centro de custo. Então, no sistema, a gente tem o plano de contas, né, que é o tipo da despesa, uma venda e prestação de serviço. Mas para onde que foi essa venda e prestação de serviço? Né? A gente pode colocar projetos, colaboradores. O centro de custo é para onde que vai aquela despesa, né? Aquela receita, aquele recebimento. Ou, vou colocar aqui também, administrativo. Escritório, né? Também eu tenho um custo com escritório, né? Com conta de luz, água. Conta de luz, água entra em plano de contas. Mas para onde que foi a conta de luz e água? Foi para casa? Foi para o escritório? Então, o centro de custo entra nessa parte. Outro centro de custo que a gente pode adicionar aqui é com máquinas. Então, eu posso colocar pá carregadeira 05, E05. Então, essa pá carregadeira, ela entra como centro de custo, porque depois eu consigo fazer abastecimento, manutenção, tudo em nome do centro de custo. O abastecimento é um plano de contas, manutenção, plano de contas. É o tipo da despesa, né? Plano de contas. Agora, o centro de custo é para onde que foi aquela manutenção. Foi para a pá carregadeira. Beleza, é um centro de custo aqui. Ainda aqui no financeiro, vamos cadastrar uma conta bancária. Então, a conta bancária aqui, vou colocar Banco do Brasil, agência, conta, dígito, correntista, Dirceu. Tá, cadastrando a conta, agora sim eu consigo fazer o pedido de compra com meus dados financeiros aqui. Eu entro em recursos materiais, suprimentos, movimento, pedido de compra, né? E vou adicionar aquele processo de pedido. Então, vou colocar empresa, fornecedor posto, tipo de frete próprio, forma de pagamento eu vou colocar boleto. Então, esse pedido ele foi feito em duas vezes, né? Duas parcelas. A previsão de faturamento. Então, quando que eu planejo fazer o pagamento aí? Vou colocar aqui 15 dias. Previsão de entrega. Eu posso colocar que a previsão de entrega é para amanhã, dia 7. Então, beleza. Aqui eu fiz o pedido, posso detalhar aqui na observação também e salvo. Fiz um pedido de compra, mas ainda não consegui informar o produto que eu estou fazendo o pedido, né? Aqui no sistema ele funciona dessa forma. A gente cadastra uma capa do pedido de compra, né? Ou qualquer módulo do sistema, a gente cadastra uma capa e consegue ir alimentando essa capa com produtos. Né? Então, primeiro eu informei a empresa, o fornecedor que me forneceu o produto, e agora sim eu vou colocar qual produto esse fornecedor posto Alves me forneceu. Eu consigo imprimir esse pedido de compra, né? Gerar um pedido de compra com uma folha. Então, ó, pedido de compra, o emitente, então o nome da empresa aqui, os dados do pedido, o fornecedor, e os itens do pedido, ele vai sair quando eu for adicionar um novo produto. Então vamos lá. Ainda aqui no pedido de compra, eu entro aqui em produtos, para adicionar um produto. Vou adicionar um novo produto. Tá, aqui em produto eu consigo buscar pelo nome, diesel, pela descrição, né, do produto adicionado, ou com sinal de porcentagem. Ele vai nos trazer todos os produtos cadastrados no sistema. Então aqui eu vou pesquisar o diesel, o projeto que eu estou fazendo a compra, né? Eu posso jogar num projeto interno, porque essa compra do diesel ele vai entrar para o meu estoque.
essa compra do diesel ela não teve nenhuma relação com projetos, com despesas. Então, ela não vai gerar custo em projeto. Ela vai gerar custo no meu projeto interno, da minha empresa, né? Então, a quantidade comprada. Posso colocar 500 litros comprados e o valor unitário do litro, 5,79. Então, aqui eu estou fazendo o pedido de 500 litros por 5,79. Beleza. O equipamento, por quê? Aqui a gente está fazendo uma compra pro estoque, mas a gente consegue fazer uma compra de peças e já vincular o equipamento. Eu consigo fazer uma compra de um pneu e colocar a pá carregadeira. Então, essa compra em específico que eu estou fazendo foi para a pá carregadeira, né? Mas nesse caso, eu estou fazendo a compra pro estoque. Não é um campo obrigatório, então a gente pode salvar para esse pedido entrar em estoque, esse produto, né? Então, eu vou salvar. Fiz um pedido, então agora voltando, eu entro aqui em recursos materiais, suprimentos, movimento, entrada de produtos comprados. Aqui ele vai nos mostrar todos os produtos que estão pendentes no sistema, né? A gente faz o processo de pedido de compra, mas enquanto eu não der baixa nessa entrada do produto, ele não vai sair dessa pendência de entrada de produtos comprados. Esse produto só vai entrar no meu estoque se eu gerar a entrada dele aqui, a baixa, né? Então, eu entrei em entrada de produtos comprados e vou dar baixa clicando aqui no lápis em editar. Previsão de entrega tá para amanhã, né? Mas eu coloco recebi hoje, o número da nota fiscal desse pedido, né? Quantidade comprada e desprezada. Então aqui eu fiz o pedido para o meu fornecedor de 500 litros, mas ele pode ter me entregado 400 litros, né? Então, como desprezado, ele ficou 100 litros, ainda pendente do pedido. Mas nesse caso aqui, eu vou colocar que eu recebi 500 mesmo, 500 litros, ficou zero desprezado. Tá, eu vou salvar. Se eu atualizar a página, ele vai sumir, porque agora eu não tenho nenhum produto pendente na minha empresa, né? O meu pedido de compra ele foi dado baixa. Agora, para consultar o meu estoque, eu entro aqui em recursos materiais, suprimentos, relatórios, estoque por grupo. Então, aqui no estoque por grupo, ele vai dando umas quebras por grupo. Então, lembra, a gente fez o cadastro do grupo lubrificantes. Ele já me trouxe aqui o diesel S10, que faz parte do grupo lubrificantes, e a quantidade que eu tenho em estoque, né? O valor unitário, estoque. Se eu tivesse mais produtos em estoque, ele ia listando por grupo, né? Grupo EPI, capacete, luva. Grupo imobilizados, a gente consegue ter em estoque também ferramentas, né? Então, eu consigo gerar um relatório de estoque, imprimir esse relatório também, né? Consigo imprimir o estoque por grupo, a quantidade que eu tenho em estoque, o valor unitário e o valor do estoque, né? Então, beleza. Feito isso, eu já tenho o produto em estoque, mas eu preciso informar meu financeiro que eu já recebi esse produto. A previsão de faturamento é para o dia 20, então eu posso entrar aqui em recursos materiais, movimento, pedido de compra. Naquela capa do pedido de compra, ele já mostrou que eu tenho um produto aqui, né? Então esse produto eu já dei entrada nele, mas eu posso adicionar mais pedidos aqui ainda. Então, como eu informei que foi feito em duas parcelas, eu entro aqui em financeiro parcelamento. Essa programação financeira, a gente entra para informar o financeiro quando o lançamento é único. É um único lançamento, sem nenhuma parcela. Agora, aqui no financeiro parcelamento, a gente consegue informar a quantidade de parcelas, né? Então, eu vou adicionar um novo, né? Aqui eu coloquei a quantidade de parcelas, a gente já me trouxe duas vezes. Então, ele me trouxe aqui também até mesmo o valor da parcela, porque eu fiz em duas vezes, né? Então, o parâmetro aqui, o projeto, né? O projeto foi o administrativo, um projeto interno, ele vai me gerar custo no projeto interno. O primeiro vencimento, então eu vou colocar aqui o primeiro vencimento aqui, dia 20. Então, o próximo vencimento vai ser dia 20 de março. Então, sempre dia 20. Se eu tivesse colocado cinco parcelas, todas as parcelas iam cair no dia 20. Dia 20 de fevereiro, março, abril, né? O histórico, eu consigo detalhar mais essa compra. Então, eu posso colocar compras para o estoque. O plano de contas, eu posso colocar, foi um plano de custo com fornecedores ou manutenção, né, combustível, entra essa compra aqui. Centro de custo, para carregadeira, eu posso também ter um centro de custo aqui como estoque. Então, ele entra também essa compra como um centro de custo de estoque. Então, eu vou salvar. Certo. Salvando, agora eu consigo entrar aqui no financeiro, contas a pagar, adicionar ou alterar CP. Então aqui ele me trouxe as duas parcelas do custo que eu tive com aquele combustível, né? O total deu 2.800, né? Em duas vezes.
Então, a data de baixa aqui está em branco, tá vendo? 20/3, 20/2 é o vencimento dessas parcelas. Para dar baixa nesse pagamento, a gente entra aqui em financeiro, contas a pagar, baixa do contas a pagar. No baixa do contas a pagar eu consigo filtrar por fornecedor, né, ou por vencimento. Então eu vou colocar entre tudo que eu tenho que pagar no mês. Como que eu consigo consultar os documentos que eu tenho que fazer o pagamento no mês de fevereiro? Então eu coloco o vencimento entre o dia 1º de fevereiro até o dia 29 de fevereiro. Se eu for buscar, ele vai mostrar todos os documentos do mês que eu preciso fazer o pagamento. Para fazer o pagamento da baixa, né? Eu entro aqui em editar. Então, o valor previsto era esse, mas eu posso alterar esse valor também durante o pagamento, né? Às vezes, paguei antecipado, tive um desconto, ou então dei um atraso e teve juros, né? Eu consigo alterar esse valor durante a data de baixa também. Estou fazendo o pagamento hoje, a forma de pagamento é por boleto, e compensou no meu banco hoje também, no Banco do Brasil, certo? Então, eu salvei. Se eu for atualizar essa página do baixa do contas a pagar, ele não vai me gerar mais nenhum registro. Por quê? Eu não tenho nenhum pagamento, eu não tenho nenhum documento pendente para fazer o pagamento durante o mês de fevereiro. O que eu tinha pendente, eu já dei baixa. Então, agora, se eu entrar aqui no contas a pagar, recibo de pagamento, ele já vai me mostrar esse pagamento que a gente deu baixa agora, dia 6. Então, eu consigo emitir esse recibo clicando aqui em exibir, né? Ele vai mostrar nós, do posto, né, o fornecedor, declaramos para os devidos que recebemos da empresa a quantia, né, compras para o estoque. Então, esse recibo, ele já foi comprovado, né, que o fornecedor recebeu compras para o estoque, vencimento. Tá, sendo assim, então a empresa assina, o fornecedor assina, beleza. Então, a gente só consegue gerar esse recibo quando a data de baixa foi preenchida, né? Ele entra aqui em financeiro, contas a pagar, recibo de pagamento. Como a gente fez o pagamento em nome do Banco do Brasil, a gente entra aqui em bancos e já consegue observar aqui o valor que eu tenho no banco. Então eu estou negativo porque eu comecei com um saldo zero, né? Mas eu consigo começar com um saldo e ir abater nesse valor nas contas. Então eu tenho um saldo negativo porque eu fiz o pagamento no Banco do Brasil. Beleza. Então fazendo isso, eu consigo aqui em bancos ainda fazer o ajuste de saldo bancário, né? Eu seleciono o banco, o ideal é fazer esse ajuste assim que começa a usar o sistema e depois essa conciliação bancária ela é interna, né? Mas ela vai abatendo o valor como crédito e débito, né? Contas a pagar e contas a receber, ela vai fazendo a conciliação bancária automaticamente. Então a gente tem um débito lá 1.400, né? Eu vou colocar um crédito aqui, 1.400. Deixa eu ver se é esse valor mesmo. Coloquei um crédito para zerar aquele débito que estamos negativo. Olha lá, era 1.000, faltam uns centavos aí. Se eu colocar um crédito agora de 0,50, ele já vai fazer a conciliação e zerar o meu saldo do banco, né? Então vamos voltar aqui, tá zero. Então eu fiz o pagamento, fiquei negativo, mas eu fiz o ajuste de saldo bancário. Então quando for iniciar com o sistema, o ideal seria ajustar o saldo primeiro e depois fazendo as movimentações do contas a pagar e contas a receber. Porque aqui a conciliação bancária ela vai fazer todo o cálculo automaticamente, né? Fiz um pagamento, ele já vai abaixar o meu saldo aqui para negativo, né? Aqui, conforme eu clico nos bancos, né, ele vai mostrando também os movimentos pendentes, todos os documentos que ainda não foi dado baixa de compensação no banco. Então, se eu dei baixa no pagamento, mas eu ainda não dei a data de compensação, não informei a data de compensação, ele vai ficar pendente aqui enquanto eu não informar a data de compensação desse documento. Então aqui, esse é o módulo financeiro, eu vou mostrar agora como que a gente vai lançar um documento avulso, né, solto, sem nenhum pedido de compra. Aqui em contas a pagar, adicionar ou alterar CP. Vamos fazer um lançamento de contas a pagar, então vou adicionar um novo. Esse lançamento, vamos supor que a gente está fazendo um lançamento de manutenção. Então aqui no plano de contas a gente não tem o tipo manutenção, né, que é o tipo da despesa. Então, vou adicionar um plano de contas aqui. Vou colocar manutenção de equipamentos. DRE. Posso colocar aqui entre despesas comerciais. O grupo é uma despesa. Ou posso colocar manutenção, né?
O grupo aqui entra como manutenção. E balancete sim. Então eu salvo, beleza. Plano de contas, manutenção de equipamentos. Estou lançando um custo que eu tive com manutenção no valor de R$ 80. A forma de pagamento, boleto. Então aqui eu informo a empresa que está pagando, né? No caso a nossa aqui. O projeto. Então, esse custo de manutenção, ele teve alguma relação com o projeto? Ela vai entrar em algum projeto, né? Porque depois a gente consegue tirar um relatório do projeto. Eu vou informar que sim, entrou no projeto terraplenagem de estacionamento. O cliente vai arcar com esse custo de manutenção, né? O parceiro aqui eu posso colocar o próprio cliente mesmo. Vou informar que foi manutenção. O vencimento para o dia de hoje, tá? E aqui no histórico, eu posso detalhar ainda mais o que foi feito nessa manutenção. Troca de filtro, óleo, revisão das válvulas. Um exemplo aí, né? Agora aqui no centro de custo, eu consigo especificar para onde que foi essa manutenção de equipamentos. Então, o plano de contas, o tipo de despesa, manutenção, mas essa despesa foi para qual centro de custo? Né? Para colaboradores, escritório? Então, eu vou informar que ela foi para pá carregadeira. Essa manutenção foi para pá carregadeira. Beleza. Então, aqui eu posso já lançar esse documento com a data de baixa preenchida, mas eu vou deixar ele em branco para mostrar como que vai ficar no alerta, né? Então, eu vou salvar. Salvando esse lançamento de contas a pagar, deixa eu ver, aqui, troca de filtro, óleo, revisão das válvulas, manutenção de equipamentos. Se eu voltar aqui na tela inicial do Solux, na tela de alerta, ele já vai nos mostrar um alerta do financeiro. Olha lá, um débito aqui de R$ 80, porque esse vencimento, ele vence hoje. Então, todos os lançamentos que vencem hoje ou no dia seguinte, né, mais um aqui, ele vai entrar nessa tela de alerta. Para retirar da tela de alerta, eu preciso gerar baixa nesse pagamento, né? Ele vai ficar me lembrando aqui todos os documentos que estão em atraso. Então, vamos voltar aqui no financeiro, contas a pagar, baixa do contas a pagar. Então, eu não vou fazer nenhum filtro aqui, ele vai mostrar todos os documentos que eu preciso da baixa. Então, tá vendo? Manutenção de máquinas e equipamentos, ele já me mostrou troca de óleo, filtro. Eu vou dar baixa nesse pagamento, né? Então, lembrando, antes de eu dar baixa, eu vou entrar aqui no banco para mostrar para vocês aquela movimentação pendente. Na verdade, deixa eu ver aqui se eu informei o banco. O valor do banco tá zero lá. Aqui, Banco do Brasil, isso. Agora eu vou dar baixa no pagamento, baixa do contas a pagar. Vou dar baixa naquele de R$ 80 de manutenção de máquinas e equipamentos, né? Entrei aqui, fiz o pagamento hoje, compensou no banco hoje, ou eu posso deixar em branco aqui, né? Não compensou no banco, mas eu já dei baixa no pagamento, então eu vou salvar. Tá, se eu entrar aqui no relatório bancos, conciliação bancária, né, ele me mostra que eu dei a baixa, né? O pagamento foi feito no dia de hoje, mas ele não foi compensado no banco. Então, essa movimentação ela ainda está pendente, porque não caiu no nome do banco ainda. Ele foi pago no nome do banco, mas a compensação não foi feita ainda, a data de compensação. Para fazer isso, eu entro aqui em contas a pagar, né? Durante a baixa eu consigo informar a data de compensação, mas eu posso editar e colocar que foi compensado hoje também. Compensação, dia 6. Salvei, beleza. Ele já saiu de lá e já fez a conciliação bancária. Consigo gerar um recibo também dessa manutenção, né? Então aqui a gente está com um saldo de menos 80 por conta da manutenção e ela já saiu aquela movimentação pendente da conciliação, né? Ainda no financeiro, para tirar relatórios, agora entrando em relatórios, né? A gente entra aqui. Vamos primeiro lançar um recebimento. Então eu entro aqui em contas a receber, adicionar ou alterar CR. Ele vai mostrar os ajustes que eu fiz de saldo no banco, né? De 1.447. Agora eu vou adicionar um novo aqui. Quando a gente abre um projeto obra e tem um valor fixo de fechamento, eu consigo adicionar. No terraplenagem de estacionamento, eu tenho um crédito para receber de 50 mil. Até o dia, então eu coloco a data de vencimento aqui. Até o dia 20 de março. Até o dia 20 de março do projeto terraplenagem de estacionamento, eu tenho 50 mil para receber. O parceiro é o MAP Locações, né, o cliente, e a empresa, Dirceu. Forma de pagamento. Como que o cliente vai me pagar? Posso colocar boleto. O plano de contas.
O que se refere a esse recebimento de 50 mil? De venda e prestação de serviço e o centro de custo projeto. Então, eu estou lançando um recebimento de 50 mil como uma venda e do centro de custo projetos. Esse recebimento é referente ao projeto. Não foi dado baixa ainda, então eu vou salvar aqui esse recebimento. Opa, data de emissão. Então, eu estou lançando hoje. Beleza, salvei. Ele já me mostrou aqui o crédito que eu tenho que receber de 50 mil, né? Agora vamos para os relatórios. No relatório financeiro, eu entro aqui em relatórios, o balancete por plano de contas é o mais indicado porque ele vai quebrando aqui por tipo de despesa, né? O pessoal mais usa, o tipo de despesa. Eu consigo filtrar toda a despesa que eu tive com aluguel, ele vai mostrar todas as despesas do sistema com aluguel, né? Ou com manutenção de equipamentos. Ele vai trazer todas as manutenções de equipamentos, independente do equipamento, né? Então, aqui no caso do financeiro, é o custo de manutenção, né? E não aquela prestação de serviço da manutenção. Eu vou deixar em branco aqui, mas eu quero ver todas as despesas e as receitas do projeto Terraplenagem e Estacionamento. Então, ele vai me trazer aqui o débito e o crédito desse projeto. Lembra que toda vez que a gente for adicionar um documento financeiro, ele vai me pedir um projeto. E eu lancei no projeto Terraplenagem e Estacionamento. Então, eu vou buscar. Aqui ele me trouxe. Ó. Como débito, eu tive um custo de manutenção de equipamentos de R$ 80. Troca de filtro, óleo, revisão, né? E o centro de custo aqui para a carregadeira. É para onde que foi essa manutenção, né? Agora, como recebimento, como crédito, eu tive 50 mil aqui. Então, aqui embaixo, ele faz o saldo que eu tenho atual, né? Então, ó, de 50 mil que eu tive de recebimento total do projeto, eu tive um custo de R$ 80 com manutenção. Então, o meu saldo hoje é de 49.920, considerando o débito e o crédito, mesmo que eu não tenha recebido ainda, ele já trouxe aqui o meu saldo atual. A gente consegue fazer vários filtros aqui neste relatório, né? Não só nesse, em vários. Voltando aqui no filtro, vou mostrar para vocês. Né? Eu consigo filtrar por projeto ou então entre datas. Quero ver tudo que eu tenho que pagar ou receber no mês de fevereiro. Né? Quero ver o meu fluxo de caixa aí. Então eu coloco dia 1º de fevereiro até o dia 29. Vai mostrar todo o crédito e débito na empresa do dia 1º ao dia 29, né? Então aqui ele mostrou, do plano de contas fornecedores, eu tive um débito de 1.447, né? De manutenção de equipamentos, a gente só vai ter esses, mas o que manda aqui é o filtro, né? Então eu filtrei por data do começo do mês até hoje ele me trouxe essas. Se eu não fizer nenhum filtro, ele vai me trazer aquele outro parcelamento do pedido de compra, né? Então a gente fez a compra do produto, ó, ajuste de saldo, ele mostrou todos os ajustes que nós fizemos aqui. Fornecedores, eu tive 2 parcelas com fornecedor de compras para o estoque. Então, entrou para o centro de custo projetos, né? Manutenção de equipamentos e de venda e prestação de serviço dos recebimentos do projeto, eu tive 50 mil aqui. Caso eu queira fazer um filtro por equipamento, eu consigo filtrar pelo centro de custo. Então, a empresa quer saber toda a despesa que ela teve com o equipamento no mês. Eu entro aqui no centro de custo, né? Coloco, ó, a pá carregadeira, todo o pagamento que foi feito do dia 1º até o dia 29. Aqui ele nos mostra, eu entendo, né, que da pá carregadeira, do centro de custo pá carregadeira, ele vai mostrar todo tipo de despesa, né, ou receita do plano de contas. Ele vai quebrando por plano de contas do dia 1º até o dia 29 do mês, né? Então ele ia mostrar, né, alguma receita em nome da pá carregadeira ou alguma despesa, ele ia trazer aqui no mês de fevereiro. Então, esse foi o módulo financeiro. A gente tem vários outros relatórios aqui. Resumo financeiro, CP e CR. Esse resumo financeiro a gente consegue especificar por tipo, né? Eu quero saber todo contas a pagar do mês. Então, eu consigo especificar somente o contas a pagar ou somente o contas a receber. Eu consigo especificar o modelo, se vai ser um crédito ou um débito, né? Uma receita ou uma despesa aqui. Então, buscando, ele vai me mostrar a empresa, né? Como a gente consegue controlar mais de um CNPJ no sistema, ele mostra por empresa. Dirceu e o contas a pagar que a empresa Dirceu precisa fazer, né? Então ainda está em aberto, outros mostram que já foi pago, né? O tipo, contas a receber, então ele vai quebrando por tipo, né? Contas a pagar, contas a receber. Consigo fazer o filtro e especificar qual tipo que eu desejo filtrar aqui, né? Agora que a gente fez a compra do produto para o estoque, né? Ele entrou em estoque.
Já informamos o financeiro, já demos baixa na primeira parcela. Vamos fazer agora o abastecimento daquele equipamento, né? Antes disso, vamos cadastrar um colaborador, porque a gente precisa ter um operador na máquina. Agora aqui em recursos humanos, cadastros, vamos cadastrar um departamento para o colaborador. O departamento aqui a gente vai colocar depois no cadastro do colaborador, então eu posso colocar aqui operacional, outros departamentos como escritório, outro departamento como almoxarifado. Tá, cadastrando esses departamentos, agora aqui em recursos humanos ainda, vamos cadastrar cargos. Vou adicionar um novo cargo. O status desse cargo, ele está ativo. E qual o nome do cargo? Eu posso cadastrar aqui operador de máquinas. O BDI, aqui o BDI é o custo de tributo sobre esse cargo, o que eu pago além do salário dele, né? Então a gente faz o cálculo do custo hora, que é o salário mensal dividido por 176, e tem a taxa de BDI aqui em porcentagem, né? Quanto que eu pago a mais sobre o salário desse funcionário, desse cargo, né, no caso. Vou colocar 12, custo hora aqui, vou colocar 30. O CBO, como que ele está registrado, né? Um registro operador de máquinas. Então eu consigo buscar pesquisando, né? Então a gente faz o questionamento para o cliente, qual o número do registro dele. Então eu tenho operador de máquinas florestais, operador de máquinas de construção civil. Geralmente é essa, 715125, operador de máquinas de construção civil e mineração. Então eu vou salvar o cargo, né? Ele já gerou um custo com BDI, porque eu coloquei 12 BDI e o custo hora 30, né? Então, ainda aqui em recursos humanos, vamos cadastrar agora o bancos para pagamento. Então, aqui no bancos para pagamento, eu vou colocar também o Banco do Brasil, só para gerar o pagamento para ele depois, né? Cadastrei o banco para pagamento. Então, beleza, a gente fez o cadastro do departamento, do cargo, do banco para pagamento. Agora, por último, sim, a gente faz o cadastro do colaborador. Vamos entrar aqui em cadastro de colaboradores, adicionar um novo, e aqui sim a gente consegue fazer o cadastro completo dele. Vamos cadastrar aqui Roberto Souza de Silva, o CPF dele, RG, Estado Civil, RG, emissão, todos os dados do colaborador mesmo, né? Quantidade de filhos, naturalidade, né? O tipo de contrato, como que esse colaborador presta serviço para a empresa, se ele é empregado ou terceirizado, né? Então, vou colocar aqui que ele é empregado, registrado. A gente consegue deixar anexado uma foto do colaborador aqui, porque quando for o aniversariante do mês, eu consigo colocar aqui a data de nascimento, no mês de fevereiro, ele já vai aparecer lá como aniversariante do mês. Então, ele vai mostrar a foto do colaborador lá no início do sistema também. O próximo passo aqui, contato. Então, aqui a gente tem o endereço do colaborador, bairro, cidade, estado, beleza. Funcionais, a empresa que esse colaborador está registrado. Então, a gente tem cadastrado aqui o Dirceu, o cargo, né, que a gente fez o cadastro de operador de máquinas. Admissão, quando que ele entrou na empresa, né? Vamos colocar. Ele entrou em 2016. O status, como que esse colaborador se encontra, ativo ou inativo. Vou colocar que ele está ativo. O salário mensal dele, posso colocar 2.000 aqui. Beleza. Banco, né, para pagamento. Insegurança, número de sapato, camisa. Beleza. Vou salvar. Então, salvei. Tá vendo? Ali no cadastro do colaborador a gente consegue informar bastante informação dele, né? Quantidade de filhos, nome do pai, da mãe. Então, aqui, no geral, a gente cadastrou o Roberto de Souza da Silva com os dados obrigatórios aqui de preenchimento. Fazendo o cadastro, como a gente entende como uma capa, né? Eu fiz o cadastro dessa capa do colaborador. Agora sim a gente consegue fazer pagamentos de RH, anexos de documentos e relatar algo para esse colaborador. Aqui em pagamentos de RH agora, vamos fazer um pagamento para o Roberto. Eu vou adicionar um novo pagamento. Então aqui, o tipo de pagamento, ele é normal ou complementar. Por quê? Aqui eu posso fazer um pagamento normal como salário, 13º, né, férias, ou complementar, um vale, alguma comissão, eu consigo destinar o modelo desse pagamento. Vou colocar aqui um pagamento normal, a empresa que está fazendo o pagamento, né? Esse pagamento, ele gerou custo em algum projeto, em terraplenagem? Eu vou colocar que ele foi um custo interno da própria empresa mesmo, administrativo, porque é um pagamento de salário. Então, vou colocar aqui 2.000. O vencimento de hoje,
Forma de pagamento, Pix. Eu faço pagamento para funcionário por Pix. O plano de contas aqui, tá vendo que ele não mostrou nenhum plano de contas. A gente tem cadastrado, mas ele não mostrou. Por quê? Nesse caso aqui do recursos humanos, ele precisa, o plano de contas, o tipo da despesa, ele precisa estar cadastrado no grupo recursos humanos. A gente não tem nenhum plano de contas cadastrado no grupo recursos humanos. Então eu cadastrei aqui recursos humanos e na conta eu posso colocar salários. É o nome do plano, a descrição do plano de contas, né? O tipo, se é crédito ou débito, né? Vou colocar aqui um débito, que eu faço pagamento de salários, balancete sim. Beleza. Salvando, beleza, já entrou aqui, salários. E o centro de custo, a gente tem aqui colaboradores. Tá, eu vou colocar que eu já fiz o pagamento hoje, compensou no banco hoje também, Banco do Brasil, e salvo. Fazendo isso, eu já consigo gerar um recibo para entregar para o meu colaborador, né? Então eu, Roberto de Souza da Silva, declaro que recebi da empresa referente a salários, tá vendo? A referência é o plano de contas. Então eu coloquei salários, a quantia de 2.000 no dia de hoje. Então o colaborador assina, o financeiro assina e beleza. Aqui o Recursos Humanos já informou o financeiro desse pagamento, né? Ele já entrou aqui no financeiro, esse pagamento que nós fizemos para o funcionário. Então eu consigo lançar vários tipos de pagamento para o funcionário. A gente fez o lançamento de salários, mas eu consigo entrar aqui nesse ícone em copiar, copiar esse lançamento e lançar outro tipo de pagamento, né? Vamos lançar agora aqui um vale. O tipo, ele é um débito também. Ele entra no grupo Recursos Humanos, balancete 5. Tá, então aqui eu lancei um vale para o colaborador Roberto de Souza da Silva. Beleza. Salvei, então eu copiei o lançamento e alterei somente o plano de contas, porque as informações é a mesma. O valor também, 2.000, né? Então eu alterei somente o plano de contas aqui. Um é de salário, o outro é um vale. Isso aqui em Recursos Humanos, cadastros, colaboradores. A gente fez o cadastro do colaborador e agora informamos os pagamentos para ele, né? Esses pagamentos eles já foram para o financeiro, fez a conciliação bancária, já entrou nos relatórios. Vou mostrar para vocês depois. Aqui ainda, no cadastro do colaboradores, a gente consegue fazer o anexo de documentos. Anexo de documentos, adicionar novo. Aqui eu consigo adicionar qualquer tipo de anexo de documentos, seja um atestado ou um certificado, né, NR, e a validade desse certificado. Eu posso colocar 365 dias, a validade desse certificado aí. Ou então posso colocar que o funcionário saiu de férias no dia, vai sair de férias no dia 10 de fevereiro, né? E a validade das férias dele é de 30 dias. Então, a partir desse lançamento, ele vai me gerar um alerta depois de vencimento de documentos, documentos atrasados, né? Então, eu consigo deixar anexado as férias assinado por ele também. Né? Então, aqui o tipo desse anexo, atestado de declarações, certificados, EPI, exames, a gente consegue deixar anexado aqui no perfil dele. Vamos voltar. Beleza, agora aqui em relato, eu consigo relatar qualquer tipo de afastamento pelo funcionário, né? Vou adicionar um novo. Então eu tenho aqui admissão, advertência, afastamento, demissão, treinamento. Então vamos supor que ele ficou afastado por conta do treinamento, então foi um treinamento do sistema Solutos. Então eu consigo deixar anexado aqui também algum vídeo de treinamento, né? E salvo esse relato. Eu relatei que ele ficou em treinamento no dia de hoje. Né? Data do relato, dia de hoje, foi um treinamento. Beleza. Então, o cadastro de funcionário é mais isso mesmo, a gente consegue fazer apontamento. E agora, vamos fazer o abastecimento. Em nome desse Roberto de Souza, vai ser o operador da máquina, né? Então, eu entro aqui no Frota, voltamos aqui no Frota, movimento, abastecimento e lubrificação. Entro aqui em abastecimento. Vamos abrir aqui também o estoque, né? Vamos lembrar que aqui em suprimentos, relatórios, a gente consegue consultar o estoque em estoque por grupo. Então, aqui no meu estoque, eu tenho 500 litros do diesel S10. Né? Agora, eu entrei aqui no Frota, movimento, abastecimento e lubrificação. Eu vou retirar do meu estoque e vou jogar para alguma máquina aquele abastecimento. Então, vou adicionar um novo abastecimento. Aqui eu coloco a data de emissão, né? Estou fazendo esse abastecimento hoje. O veículo, a pá carregadeira. O motorista, o Roberto, que a gente fez o cadastro agora. O fornecedor, que me forneceu, eu posso colocar o posto, né? O destino, eu posso, caso seja uma viagem, né, eu posso colocar um destino também. Uma viagem de caminhão, consigo colocar um destino. O produto que eu tenho em estoque, que é o diesel S10, e a quantidade do abastecimento, quanto de litro que foi abastecido na pá carregadeira aqui.
Então, vou colocar que foi feito um abastecimento de 80 litros. E o valor unitário do litro, né? 5,79, vamos por aí. O KM inicial e o KM final da pá carregadeira. Então, ela iniciou com 1.005. Então, na verdade, ela iniciou com 1.000, né? E 1.005, vou colocar que ela terminou. Tá, vou salvar. Beleza. Salvei esse abastecimento na pá carregadeira. Vamos consultar agora no estoque, né? Ele está com 500. Vou atualizar a página. Atualizando, ele já deu baixa. Então agora eu tenho 420 no meu estoque. Por quê? Eu dei a retirada no estoque pelo abastecimento. Então agora, esse abastecimento que eu fiz, ele já me gerou vários relatórios, né? Entrando aqui no Frota, relatório, gastos e movimentos por máquinas e veículos, ele já vai mostrar que foi feito um abastecimento para esse equipamento, né? Eu consigo filtrar por equipamento, porque nesse relatório ele vai mostrar todos os gastos e compras por máquinas e veículos, né? Vou buscar. Então aqui ele me mostrou o status, né? Foi um abastecimento, né? Ainda aqui no Frota, o mais importante aqui, eu consigo ver a média de consumo de combustível. Eu preciso fazer esses abastecimentos porque o sistema ele faz uma média para ver qual equipamento está sendo mais econômico para a empresa, né? Qual está gerando mais despesa, qual está sendo mais abastecido aí. Então aqui ele iniciou com 1.000 e terminou com 1.005. Então ele trabalhou 5 horas e já fez um novo abastecimento. Então ele está fazendo uma média aí de 0,06, né? Média por litro, 16 na verdade. Então a média de consumo e a média por litro. E o total gasto, né? Gastou 463 porque a gente retirou 80 litros do estoque, né? Então esse é o veículo para carregadeira do produto diesel. Consigo ter outros produtos aqui como abastecimento. Consigo imprimir, né? Imprimir essa média de consumo de combustível de vários equipamentos. Aqui nesse caso aqui, a gente fez o abastecimento da pá carregadeira. Então aqui no Frota é mais isso mesmo. A gente deu a baixa no estoque com o combustível e ele já gerou vários relatórios para a gente ter abastecido na pá carregadeira, né? Agora, ainda aqui no Frota, movimento, vamos fazer o agendamento e registro de manutenção dessa pá carregadeira. Para isso, eu vou adicionar um novo. E aqui ele pergunta o status, né? Se essa manutenção ela está agendada ou se ela já foi realizada. Eu vou colocar que ela está sendo agendada. O evento, a gente precisa adicionar um evento de manutenção. Esse evento é mais para facilitar mesmo, né? Então, o nome do evento, eu posso colocar revisão preventiva. E o sugerido dessa revisão, eu posso colocar troca de óleo, troca de filtro, revisão do motor. É o que é para ser sugerido nessa revisão. Ou então eu posso adicionar um novo evento como, em específico, troca de óleo. O que é para ser feito nesse evento? Troca de óleo. Então, é uma única descrição. Então, aqui no evento a gente já consegue entender melhor. A revisão preventiva, eu clico, ele já me mostra o que é para ser feito na revisão preventiva. Troca de óleo, eu clico, ele já mostra o detalhamento, o que é para ser feito no evento troca de óleo. Então, vamos selecionar aqui revisão preventiva, né? Ele já mostrou aqui troca de óleo. O equipamento, vamos filtrar pelo equipamento, pelo sinal de porcentagem, ele vai mostrar todos os equipamentos cadastrados no sistema. Vamos selecionar para carregadeira. O KM ou orímetro que eu estou fazendo um agendamento, né? Então vamos agendar com 1.100, 1.006. Se eu não me engano, ela está com 1.005, né? E a data do vencimento aqui, eu posso agendar por orímetro KM e também por data de vencimento. Então vamos agendar até por dia 20, ou no dia de hoje. Ele já vai me mostrar o alerta lá. Vou mostrar para vocês como funciona. Tá, aqui eu fiz o agendamento de manutenção. Vamos voltar aqui. Então, o status dela está como agendada. E a data de registro hoje e de vencimento hoje também. Então, se eu for entrar aqui na tela inicial, ele já mostra aqui para nós um alerta de manutenção. A pá carregadeira, então, é um alerta de atenção, porque a gente fez o agendamento com 1.006 km, o orímetro, né? Só que hoje ela está com 1.005, então está próximo do orímetro agendado aí. E a data de vencimento também eu coloquei para o dia de hoje, então ele já ia gerar um alerta pela data de vencimento também. Vamos voltar aqui. Aqui em Frota, movimento, agendamento e registro de manutenção. Vamos informar que essa manutenção foi realizada. Então agora eu entro aqui em manutenção realizada. Adicionar novo, assim que ela for realizada, né? O parceiro, quem foi que fez essa manutenção, que prestou o serviço dela. Então eu posso colocar aqui, adicionar um fornecedor que planejou essa manutenção ou adicionar a própria empresa mesmo, caso seja a própria empresa que faça a manutenção aí.
a nota fiscal e o valor que ficou essa manutenção. 430, vamos por aí. Tipo de registro, como que ela foi enviada? Por km ou por hora? Vamos por hora. O motorista é o Leonardo, mas eu posso adicionar o Roberto também, né? Que a gente fez o abastecimento em nome do Roberto. Então, o Roberto, o projeto atual, eu consigo informar que ela está em alguma obra, né? Ou se ela estiver num projeto interno, na própria empresa, um administrativo. Vamos por que ela está no projeto terraplenagem. A data inicial, ó, ela foi hoje, 6 horas da manhã, e retornou hoje, 8 horas da noite. Então eu consigo informar a data e hora de relógio mesmo. Então, ó, ela foi às 6 e voltou às 8 da noite, né? Falhas apresentadas. Consigo detalhar mais ainda. Falha no motor, né? E aqui nas soluções, o que foi feito, né, nessa manutenção, a observação aqui, ele pegou daquele evento da manutenção preventiva que nós fizemos, na revisão. Então eu vou salvar essa manutenção. Vamos voltar aqui para o frota, movimento, agendamento e registro de manutenção. Então, beleza, ela está agendada, agora eu vou alterar ela. Ela já foi realizada. Eu cliquei no ícone aqui, em editar, status, realizada, beleza, salvei. Ele já sumiu do meu alerta. Vamos voltar lá para o início, sistema de alerta. Então aqui, ó, alerta de manutenção. Não tem mais nenhuma porque eu já dei baixa naquela manutenção que estava agendada para hoje. Eu já fiz o lançamento dela. Então, isso foi feito aqui em frota, agendamento e registro de manutenção. A gente agendou a carregadeira, fez o agendamento, né? E já fez a realização da manutenção. Então, aqui no frota, nós fizemos a abertura de projeto, em sequência, o apontamento naquele projeto, fizemos o abastecimento, dando a retirada no estoque do produto e jogando para a máquina, né? E agora, o agendamento e registro de manutenção. Informamos que a manutenção foi realizada. E agora, se eu entrar aqui no cadastro da máquina, no bem do imobilizado, né? Do imobilizado, ele já nos trouxe uma manutenção. Então a gente consegue consultar todas as manutenções no próprio cadastro da máquina, né? Recursos materiais, imobilizado, cadastro, bem do imobilizado. Eu tenho aqui a pá carregadeira, ele já mostra que tem uma manutenção realizada aqui. A data, né? Se eu clicar, ele mostra ela mais detalhada mesmo. A data, o valor, o número da nota fiscal, o evento, a hora, a data. Então é bem detalhada mesmo. Troca de óleo, troca de filtro, a gente consegue consultar no próprio cadastro do bem do imobilizado, as manutenções realizadas, né? Então agora vamos partir para o modo vendas. Aqui no módulo vendas, a gente consegue criar uma proposta de orçamento. Vou adicionar um novo orçamento. O tipo, né? Empresa, aqui na empresa, a nossa empresa, né? No caso. E o cliente, para qual cliente que eu estou fazendo essa proposta de orçamento, vamos colocar MAP. Então, beleza. A forma de pagamento, boleto, quantas parcelas? 2 vezes. Prazo de entrega, vou colocar até o dia 26. E tem a validade até o dia 29. O detalhamento, o que é para ser feito nessa proposta de orçamento. O cliente ainda não aprovou esse orçamento, né? Ele ainda está em aberto, não foi aprovado. Então, ele ainda está em aberto, essa proposta de orçamento. O detalhamento, o que é para ser feito, terraplenagem no estacionamento, Rua 6. O exemplo, né? É como que vocês vão identificar aquele objeto da proposta de orçamento. Salvei, vamos retornar aqui na página. Aqui em vendas, orçamento, tá, a gente fez o cadastro do orçamento, agora eu consigo imprimir essa proposta de orçamento para entregar para o cliente, né? Ele vai sair com a logo da empresa aqui também. O cliente, MAP, locações, né? Os itens do orçamento, a gente consegue adicionar vários custos aqui no orçamento também. Né? O Dirceu aqui é a nossa empresa, né? E o MAP está aguardando a aprovação aqui do cliente. O detalhamento, o que é para ser feito, né? Forma de pagamento. Então, essa é uma proposta que o pessoal usa bastante também para entregar para os clientes. Proposta de orçamento aí, terraplenagem. Agora vamos entrar aqui em itens e eu consigo adicionar um novo serviço para adicionar nessa proposta de orçamento. Então aqui o item a gente tem o diesel, né, que é um produto, mas eu consigo adicionar um serviço também. O status, vou colocar ativo. E aqui na unidade de compra, como não é um produto, eu posso colocar unidade. E na descrição eu posso colocar mensalidade retroescavadeira. A mensalidade da retroescavadeira, eu consigo destinar um valor para ela. Então aqui o tipo, qual o tipo desse cadastro, né? Qual a finalidade? É consumíveis, matéria-prima ou um serviço, né? Então eu posso adicionar aqui, é um serviço que eu estou adicionando e no grupo ele não entra em lubrificantes, porque agora a gente está adicionando um serviço. Então eu vou adicionar um novo grupo, posso colocar serviços, não controle estoque
e não é combustível e lubrificante. Então, de serviços eu tenho também o subgrupo. Subgrupo serviços também, posso adicionar aqui também. Porque esse cadastro aqui da mensalidade da retroescavadeira eu estou adicionando no cadastro de produtos, mas o tipo eu selecionei que é um serviço. Então eu vou salvar. Então, mensalidade retroescavadeira. Então vai ser duas mensalidades, né? No valor de R$ 4.000. Então ele já trouxe o subtotal aqui da mensalidade da retroescavadeira que vai ficar no meu cliente. Vou salvar. Voltando. Agora aqui em vendas, orçamento, né? Onde nós estamos, eu consigo imprimir que ele já vai me trazer o custo aqui. Itens do orçamento, mensalidade retroescavadeira. Duas mensalidades por 4.000. Então ele trouxe o total aqui de 8.000. Isso, se o cliente assinar, ele já vai estar de acordo com essa mensalidade. Né? Então, a gente já lança no sistema esse valor a receber. Né? Então o pessoal usa bastante esse pedido essa proposta de orçamento. O cliente aprovando essa proposta de orçamento, a gente consegue fazer a proposta de orçamento se tornar um pedido de venda, porque agora virou uma venda e prestação de serviço. Né? Então, de orçamento, ela virou um pedido de venda. Vou salvar essa venda e prestação de serviço. Se eu for atualizar essa página de orçamento, nós estamos aqui em venda e orçamento. Atualizando, ela vai sumir, porque agora ela não faz mais parte de um orçamento, ela se tornou um pedido de venda. Então, se eu entrar aqui em vendas, pedido de venda, eu já tenho aqui o contas a receber, né, sobre essa venda e prestação de serviço. Então, nesse pedido de venda eu também consigo imprimir, né, ele vai gerar um modelo de impressão. Né, aqui os itens do orçamento. Então, eu também consigo fazer a venda de produtos para ele, né? Às vezes eu consigo vender matéria-prima, né? E também consigo fazer o lançamento do contas a receber. Ele já vai entrar no meu financeiro, esse valor a receber do meu cliente, dessa venda, né? Então eu lanço aqui 30.000, não, 8.000, né? Mensalidade retroescavadeira. Então eu tenho um crédito de 8.000 sobre a mensalidade da retroescavadeira que o cliente ficou de acordo conforme a proposta de orçamento. Então vai ser um pagamento por Pix, plano de contas, venda e prestação de serviço e o centro de custo que eu posso adicionar à retroescavadeira. Beleza. O parceiro foi a MAP e o projeto Terraplenagem e Estacionamento. Vou colocar o vencimento para hoje é a empresa de Dirceu. A emissão. Tá. Então a gente lançou no pedido de venda um contas a receber desse cliente. Um crédito de 8.000 que ele aprovou, né, na proposta de orçamento, os 8.000 da mensalidade da retroescavadeira. Tá. Esse pedido de venda a gente pode fazer também uma fatura de locação, que é um envio de imobilizado para a obra, né? Então na fatura de locação eu vou adicionar uma nova fatura, o cliente, MAP Locações, o tomador, né? E agora aqui a empresa, né, que está enviando a máquina, emprestando, o projeto, o terraplenagem, e aqui na mensagem posso deixar envio de retroescavadeira. Tá? Então aqui eu consigo imprimir essa nota de débito, né, essa fatura. Então tem aqui o número da fatura, o tomador, quem vai arcar com o envio, né? A descrição, no caso aqui, a máquina. Então aqui a gente tem o contrato, a lei da fatura de locação também. Locação, né? Na verdade é uma locação mesmo, não é envio. Então aqui no itens, a gente fez a criação da fatura de locação, agora eu consigo adicionar os itens, o que está sendo enviado nessa fatura. Eu vou adicionar um novo item, então eu coloco aqui, retroescavadeira. Uma retroescavadeira enviada por 8.000. Vou salvar. Beleza, então eu informei que eu enviei uma retroescavadeira por 8.000. Se eu for imprimir essa fatura de locação, ele já vai me mostrar aqui a descrição do item enviado. Então foi uma por 8.000. Ele vai somando, né, conforme eu for lançando aqui as locações, né? Então essa é uma fatura de locação bem importante, o pessoal usa bastante também. Vamos voltar. Então é isso. Agora, em vendas é mais isso. Em parâmetros do sistema, a gente começa por aqui, né? Cadastrando a empresa, que vai movimentar o sistema, Dirceu. E em parâmetros do sistema, a gente tem também esse RP Audit. Aqui no RP Audit, ele mostra tudo que está sendo feito no sistema, né? Então, o suporte aqui, o usuário, eu, no caso, eu adicionei, então, o tipo da ação eu adicionei uma fatura. Então, eu adicionei uma fatura e, em seguida, eu adicionei um item para a fatura. Então ele mostra aqui tudo que está sendo feito, né? 10h30 eu adicionei a fatura, 10h31 eu lancei o item da fatura, né? A retroescavadeira.
Então a gente consegue consultar tudo que está sendo feito no sistema por aqui. Me adicionei um motorista, adicionei um evento de manutenção, um relato, tudo em parâmetro do sistema. Então é mais isso mesmo, espero que tenham entendido aí, tenha ficado claro. Espero também que tenham gostado do sistema.